E com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu quero que você coloque o diagrama na tela mais uma vez, por favor. Talvez não explicamos tão bem, mas já falamos da ignorância, daqueles que negam da licença, e quero falar da luta agora. A luta pode incorporar alguns dos melhores cristãos, pessoas que amam o Senhor e tentam viver a vida que deveriam viver, mas muitas vezes a fé deles está na sua luta. Eles não estão caminhando vitoriosamente, não estão funcionando vitoriosamente, mas sim na falha. Mas meio que eles baseiam sua vida, como viver, vamos dizer assim, no quanto eles lutam e quão ruim é a luta. E não importa se a maioria das vezes, ou quase sempre, eles estão falhando. E eles olham para Romanos capítulo 7 como algo normal na vida do cristão. Fazendo o que eu não quero fazer e não fazendo o que eu quero fazer. Verdade, eles veem isso como uma vida cristã normal, essa luta contra as coisas que você quer fazer ou não quer fazer, como um todo. Mas eu acho que as pessoas que se consagram, estou falando de pessoas que amam o Senhor, eles estão nessa situação de luta espiritual, constantemente tentando viver a vida através dos meios da carne. Eles não dizem que é carne e eles enfeitam com escrituras. Mas eu sei, porque eu já passei por isso. Eu estive nessa situação de lutar por muitos anos e eu sei do que estou falando. E chega uma hora que você chega a um ponto que, olha, eu estou lutando mais que você. Damos risada, com certeza não sabemos o que o outro está fazendo, mas em nossa mente e espírito pensamos, eu estou mais forte, isso me deixa mais santo, porque eu estou lutando. Não é por aí, não tem nada a ver, e é uma perca de tempo, não está valendo nada. Estão lutando contra o pecado, mas lutando pelos meios da carne. E eles jamais vão vencer dessa maneira. Jamais. Será que podemos definir essa palavra luta em relação à natureza pecaminosa na vida do crente? Lutando contra o pecado? Mas eles só lutam e lutam. Na verdade, é lutar muito contra si mesmo. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais da Bíblia, eu tenho que ser mais consagrado e fazer essas coisas específicas. E talvez, eu não sei desses dois aqui ou sobre o Lauren, mas eu e você, acho que fomos iguais. Passamos por isso. Estou certo ou errado? Antigamente era assim. Esse era o normal para mim. Sim. Perdão, eu acho que um termo que muitos cristãos usam é: estou tentando obedecer a Deus. Deus me manda fazer isso, então estou tentando fazer, dando o meu melhor, certo? Mas eles olham para a sua situação e não avançaram muito. Se é que avançaram. Eu acho que não avançaram é nada. Ponto final. A ideia é: eu preciso ser obediente à palavra, então decido fazer isso. Isso é louvável. Todo crente deve obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus não define você vencendo o pecado através de uma ação. Nunca é assim. Sempre diz que Cristo venceu o pecado. E temos que permanecer nele, não com a nossa própria justiça que vem da lei. E é aqui que o bom cristão luta contra a mensagem da cruz. Quando o irmão Swaggart apresentou a mensagem da cruz para nosso seminário, isso há 15, 18, 20 anos atrás, começamos a explicar. O que mais me surpreendeu foi que alguns, não todos, mas alguns dos oponentes eram os crentes mais firmes, porque isso ia contra suas atividades.
e eles não entendiam que isso você quer que sua vida e seu coração seja depositado no Evangelho. Paulo falou que é bom ter zelo de algo, mas ter zelo pela coisa correta. É isso aí. Coloca o diagrama na tela mais uma vez, por favor. Ignorância, aqueles que negam a licença, a luta. Podemos falar uma semana da luta, mas vamos parar por aqui. Eu quero falar da graça antes de acabarmos o programa hoje. Paulo disse, porque o pecado ou a natureza pecaminosa não deve ter domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. É a única coisa que pode dar a vitória para a pessoa. E se refere a deixar Deus fazer a situação ao invés de tentarmos nós mesmos. Nós não conseguimos. E a graça simplesmente é Deus dando boas coisas para o seu povo. Ele quer nos dar boas coisas constantemente, mas a nossa fé está aqui, está ali, estamos rasgando pedacinho de papel, aquela bobeirada lá, mas Deus vai nos dar a vitória. O Lauren disse muito bem no programa passado, não há um problema, nem um pecado, nem uma prisão, nem uma treva, nenhuma transgressão, não importa o que seja ou quão ruim seja, que não consigamos vencer no Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, e se a nossa fé estiver nele, exclusivamente no que ele fez no Calvário a nosso favor, ele nos dará a vitória. O Espírito Santo vai se certificar que vamos sair vitoriosos daquela situação. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser simples, pode nem ser rápido, mas no fim das contas a vitória será nossa. Eu creio nisso, vejo isso, essa é a graça de Deus. Eu tenho uma pergunta ali. Enquanto você descrevia aquilo, você saiu do quarto nível que você chama, que é a luta para a graça. E você declarou também, mas você disse que mesmo assim não é fácil. Então, será que a luta acaba? Não. Você combate o bom combate da fé. Daí você vê, de uma certa forma, a luta nunca acaba, não é mesmo? Porque às vezes eu penso, quando escuto a mensagem da cruz, é que alcançamos um lugar na cruz e pronto, está feito. E já ouvi você falar que a luta nunca acaba. Então, o que estamos dizendo? Tem que ser a luta correta. Quando olhamos, a forma como eu vejo e como eu ensino é que existem dois estágios simples nos quais temos que entrar quando falamos da mensagem da cruz. Nossa fé inicial em Cristo, aprendemos aonde colocá-la, permitindo que a pessoa viva livre da natureza pecaminosa. Ela não nos domina mais, não está impactando, mas para usar uma frase que o irmão Swagger sempre usa, ela está desconectada. O que não está desconectado é o efeito da natureza pecaminosa em nossa carne. Às vezes nos referimos a isso como as vinhas da queda que se agarram a nós, mas existem inclinações em nós que aconteceram como resultado da natureza pecaminosa nos inclinando para um caminho que não é de Deus, e a ter pensamentos que não são de Deus. É aí que o Espírito Santo está consertando essas coisas. E isso não vai parar até o momento quando a trombeta tocar. E então, instantaneamente, a natureza pecaminosa não só vai ser completamente terminada, mas o que somos nessa carne também vai desaparecer. E não vamos mais ter que fazer aquilo. O processo constante de transformação. Primeiramente, colocamos nossa fé em Cristo para viver livre da natureza pecaminosa. Em segundo lugar, para nos conformar na imagem de Cristo. E isso, a única rota para a vitória é a fé em Cristo, e isso é um processo contínuo. A luta continua sim, mas não é a luta para vencer o pecado. É a luta da fé. E é assim que eu entendo. Explique, por favor, pois eu não estou... Eu acho que eu entendo, mas não sei. Se você combate o bom combate da fé, isso aí é uma luta. A palavra combate é uma luta. E Satanás quer tirar nossa fé daquilo que é certo e colocar em qualquer outra coisa. Ele sempre trabalha sem se cansar para nos tirar do caminho. Então é um combate e uma luta para manter sua fé no lugar certo. E é um processo diário. A vitória de ontem não vale para hoje.
serve como um exemplo e nos ajuda dessa maneira, mas só vai até aí. Mas a luta que eu costumava ter, e eu só posso falar de mim mesmo, a luta que eu tinha no passado não é a mesma luta que eu tenho hoje. É totalmente diferente. E eu estava combatendo, lutando, tentando vencer algo. E não é possível, você não tem como. Era uma batalha sem esperança, pois era impossível. E eu não luto para vencer isso hoje. Nem importa para mim, não existe lugar no meu pensamento, mas existem outras coisas em nossas vidas e em sua vida que você tem que lidar, como o medo, por exemplo, a fé, acreditar em Deus pelas finanças. Sei que você já testificou, eu nem sei como você faz isso, irmão Swegert. Você tem fé pelas finanças desse ministério, e eu sei que você tem. Isso aí já é algo pesado, é pela graça de Deus e eu não me preocupo com isso. E isso para mim é impressionante. Mas, Dr. Gray, fé no lugar certo nos traz liberdade da natureza pecaminosa e dá ao Espírito Santo a habilidade constante de sempre nos formar e nos livrar dos efeitos da queda, nos transformando na imagem e semelhança de Cristo. E é diferente. E eu acredito nisso aí. Eu acho que até preguei tudo isso que você está descrevendo. Algumas das outras coisas eu não pregava, mas a outra luta você perde constantemente. Perde constantemente. E se você vencer de vez em quando, é porque o diabo está preparando você para uma queda ainda maior no futuro. Mas essa luta, o bom combate da fé, é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o pecado, não tem. Ah, entendi. Olha, muito obrigado por estar conosco hoje. Escute, você está falando para outras pessoas sobre esse estudo? Todo crente precisa ouvir o que estamos estudando aqui nessa semana, na semana passada e outras também, porque é muito importante que você conheça e escute. Mas, obrigado por estar conosco. Oramos para que Deus abençoe você ricamente. Saiba disso. Te amamos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confie em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN. Muitos de vocês foram abençoados